Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, né? Hoje, dia 30 de maio de 2025, às 16 horas, e nessa sexta-feira, nós estudamos essa obra, Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica, essa obra de Terezinha Oliveira. E nós estamos estudando hoje, na terceira parte, o capítulo 20, que tem por título Meu Nome é Mágoa, né? Meu nome é Mágoa. Então, mas antes de nós começarmos aqui o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, pedindo ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça, que ampare a cada um de nós, ampare aqueles nossos irmãos que se encontram desorientados, em sofrimento, para que todos possam, Senhor, ser esclarecidos, serem consolados, encontrarem a paz que tantos nós necessitamos, né? E que cada um possa buscar o seu caminho, o caminho iluminado pelo Mestre Jesus, para que nós possamos, assim, Senhor, crescer em conhecimento, crescer em amor, porque somente através do amor nós iremos vencer toda essa caminhada, todas as barreiras que ainda se interpõem no nosso caminho, e muitas delas somos nós mesmos que criamos, né? Então, assim, envolvidos pelo amor do Pai, te pedimos, Pai, que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Eu só vou pedir a vocês um minutinho. Vamos estudar aqui, iniciar o nosso estudo. Terceira parte, capítulo 20. Meu nome é Mágoa. Recrudesçam os ódios adormecidos, sangrem os corações feridos, melindrem-se os incautos e despreparados, semeiem-se a discórdia, e que os fazedores de guerras, as guerras morais, se ponham de pé, a fim de ouvirem a nossa voz. Que os exércitos bélicos que lutam com as armas dos corações feridos, enganados, maltratados, dilacerados. Que os exércitos dos excluídos, dos apagados, dos banidos das almas amaldiçoadas pelo mundo, que se levantem e que reencontrem essa hipocrisia que se veste de paz e de beleza. Que guerreiem contra essas almas, mortas para o que chamam de verdades e vivas para a maldade que trazem o culto da alma. Hipócritas, onde a verdade que dizem luzir nas almas nobres? Só vejo mentira, corrupção, covardia. Que os exércitos se ponham de pé, que a nossa voz seja ouvida. Rastejaremos como serpentes, picaremos como escorpiões, envenenaremos com os venenos mais poderosos, a fim de que a semelhança da cicuta, que é o veneno, né? Ele vá paralisando devagar o veneno que faz desanimar este e paralisa a ação do bem. O veneno que faz aquele se incomodar com o outro e se afasta com o coração cheio de mágoa. É a cicuta que paralisa, de baixo para cima, até alcançar o coração. Me perdoe a interrupção. Irônico, fazendo parar o meu discurso tão belo. Ah, mas me permita, está me fazendo pensar tanto. E eu estou aqui, lembrando Jesus. Que bobagem. Vinde a mim, todos vós que vos encontrais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gargalhou irônico. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Nunca. E volta a gargalhar. E achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e leve o meu fardo. Essa é a verdadeira estrada, caro irmão, apesar de nos sentirmos magoados e feridos. Não há outra saída, se não enveredarmos pelo campo do amor, porque só o amor vai resolver esses problemas. Isso é infantil. Não, não é. É verdadeiro. Somos espíritos eternos, imortais, não somos? E vamos ficar aqui, e vamos ficar nos atritando. Até quando se podemos melhorar essa situação? Gargalhando. E onde eu consigo melhorar? Veja, veja, por favor, eu lhe peço, interrompendo, está tudo perdido e consumido. Não está, gargalha. Isso é o espírito, né? Olhos de ver, há muita maldade, há muita ignorância, principalmente, mais ignorância do que tudo. O movimento espírita desorganizado. Ah, não está. São as cruzadas restabelecidas, mas estão fazendo tanta coisa boa, apesar dos seus enganos. Muita gente se alimenta, muita gente se veste, muita gente é consolada, apesar de tudo. Até mesmo quando alguém trabalha, parecendo que está trabalhando por orgulho. Isso que eu ia dizer, muitos ostentando brasão que não possuem. Olha só como ele está fazendo a análise, né? Pelo que ele observa. Verdade, mas e daí? Aquele que recebe, essa é a verdade. Essa é a verdade? Ele pergunta. Aquele que recebe a mercê não repara isso. Ele precisa da mercê. Da mercê quer dizer, daquilo que ele está recebendo, né? Aquilo que ele está recebendo. Só um minutinho que eu estou botando um pouquinho de água aqui para mim. Se ainda a motivação de um ou de outro não é a melhor, entretanto a misericórdia de Deus, o pão doado, ampara. Que Deus até do mal tira o bem, não é? Porque às vezes o companheiro, ele, então, paninho, ele está fazendo uma doação, né? É até aquele pessoal que às vezes vai para as redes sociais dizendo que vai fazer a caridade. Mas o que ele quer? Ele quer aparecer, né? Ele quer ganhar curtida, ele quer ficar, né, no sucesso, quer que todo mundo dê, né, like para ele, dê apoio para ele quer aparecer. Mas não importa não importa se ele vai aparecer ou não, não importa. O que importa, na verdade, que aquela pessoa está recebendo. É lógico que a gente, estudando lá o livro dos Espíritos, diz assim, para Deus a intenção é tudo. Mas, de alguma maneira, aquela pessoa que está recebendo, ela está sendo ajudada. Ela está sendo ajudada. Aí eu lembro, né, de André Luiz, quando ele, encarnado, estava na clínica, e a secretária dele, né, a atendente, dizia assim: doutor André, tem um casal aí. Depois que ele atendia, aquele pessoal que fica por último, né? Aquele pessoal que fica por último. Então ela dizia: tem um casal aí. Aí ele dizia para ela: pelo amor de Deus. Ela dizia: doutor André, ajuda, eles são pobres, eles não têm dinheiro para pagar consulta. Será que o senhor não dá para o senhor ajudar, fazer o atendimento? Ele fazia, não porque ele fosse uma pessoa desprendida, mas para não ficar escutando mais a secretária dele assim no ouvido dele, entendeu? Era para isso. E ela ficava em cima dele. Ah, doutor André, tenha caridade, o pessoal é bom, né? O senhor não tem mais cliente nenhum para atender. Ouvido branco. Aí, com 5 minutinhos aí, Eu estou procurando esse fone de ouvido branco, o fone do meu telefone. eu esqueci Ah, de ligar o microfone.
Então, né, ela era aquela coisa, ela ficava em cima dele. Não tem mais ninguém para você atender, faz aí uma caridade. Então, ele atendia, não porque ele estava com o coração cheio de amor, mas para simplesmente. Ela devia ser uma boa secretária, né? Uma boa secretária, senão ele dizia para ela assim: ó, você está demitida, porque você sempre arruma essa. Ela devia ser uma boa secretária. Não perder a boa secretária, ele tá, eu atendo. Então, ele atendia simplesmente para ela parar de ficar no ouvido dele. E, de certa forma, ele ajudou essas pessoas. Ele ajudou. E quando ele chega lá no plano espiritual, ele nem reconhece eles. Quando a mulher vem falar com ele, ele nem reconhece. Para você ver que ele nem prestou muita atenção na mulher, que era atendimento para o marido dela. Mas as preces que ela fez para ele valeram muito para ele. E quando é dito nessa mulher aquela que o senhor atendia, ele fica olhando assim, né? E ela diz: eu rezei muito para o senhor em agradecimento ao que o senhor fez pelo meu marido. Ele não fez por caridade, mas fez. E aquelas consultas para o marido dela ajudaram muito. Então, quando a pessoa faz a caridade de forma espetaculosa, né? Eu vou dar cesta básica, aí liga para todo mundo. Liga para os jornais, para a televisão, liga para todo mundo. E vai todo mundo para lá e vê o cara doando, né? Para sair nas redes sociais, sair do jornal, ganhar like, ganhar fama, né? Ganhar fama. O pessoal diz assim: não serviu de nada. Não serviu, serviu. Porque aquela pessoa que recebeu a cesta básica foi atendida. Naquele dia, aquela pessoa tem comida, né? Tem comida, porque mesmo a intenção sendo outra, você ajudou. Então, o que ele diz aqui, né? É, quando ela diz aqui, muita gente se alimenta, é o doutrinador dizendo, né? Muita gente se veste, muita gente é consolada apesar de tudo. O doutrinador está falando para o espírito, que isso aqui é uma reunião mediúnica, né? Onde esses espíritos vêm para receber a orientação. Então, esse espírito aqui é o espírito que está revoltado. Então, muita gente é consolada apesar de tudo. Até mesmo quando alguém trabalha, parecendo que está trabalhando por orgulho. Aí ele diz, isso que eu ia dizer, o espírito, né? Muitos ostentando brasão que não possuem. Mas aí o doutrinador diz, verdade, mas e daí? Aquele que recebe. Essa é a verdade. Ele pergunta, essa é a verdade. Essa é a verdade. Aquele que recebe a mercê, quer dizer, o agrado, né? Não é para isso. Ele precisa da mercê, do auxílio. Se ainda a motivação de um ou de outro não é a melhor, entretanto, a misericórdia de Deus, o pão doado ampara, que Deus até do mal tira o bem, não é? Se a gente parar para perceber, muitas vezes, quando nós começamos esse nosso trabalho, né, doutrinário, e de visitas, é quando eu posso dizer isso, né? Quando a gente começou aquelas caminhadas, aquelas visitas, pessoal, vamos lá, né? Lá no, quando eu comecei, assim, foi no Curupaiti, né? Lá nos anos 1990, a gente visitava aqueles nossos irmãos que estavam lá, a maioria deles já desencarnou, ou melhor, acho que quase todos já desencarnaram. A gente ia acreditando, a gente ia praticar caridade. Vamos lá praticar caridade.
Essa é a nossa ideia. Vamos praticar caridade, porque Deus mandou praticar caridade, né? E quando a gente vai praticar caridade, a gente recebe, né? De volta. Então, a gente ia praticar caridade esperando o quê? O tal do bônus hora que o André Luiz falou para a gente lá no nosso lar. Não era assim? Eu vou lá praticar caridade, vou ganhar bônus hora. Nossa intenção era o amor puro. Não, era o tomar da cara. Primeiro, estávamos cheios de problemas, dificuldades, né? Às vezes não era doença física, outras necessidades. E alguém falou para a gente, é bom praticar caridade, porque você fica bem, né? Você vai receber. Então, a nossa intenção era essa, praticar caridade. Mas, na realidade, quem recebia caridade éramos nós. Depoimentos, exemplos que aqueles companheiros deixavam para a gente, né? Os ensinamentos. Mas a nossa ideia no início era isso. Depois, com o passar do tempo, a gente incorporou aquilo de tal maneira e a gente sentia a falta de não ir. Então, né, eu tenho alguns companheiros, como Marisa, Eloá, né, que algumas vezes foram conosco. Tudo bom, Marisa? Conosco lá na casa do Newton Guap, lembra? Natal. A gente já ia naturalmente. Tinha prazer em ir. Mas isso foi uma coisa que a gente foi aprendendo com o tempo. Então a gente ia, né? Fazia aquela festa, aquele almoço, brincava, dava prazer em ir. Mas no início, lá nos primeiros anos, não. Era sempre com o objetivo de quê? Receber algo em troca. Mas isso é um aprendizado também. É um aprendizado que se faz também. Então, é o que ele diz aqui, mesmo que no início as pessoas procurem visitar, auxiliar, dar alguma coisa por ostentação, ou pensando que está dando algo em troca, para receber algo em troca, aquele que vai receber se beneficia. Ele se beneficia. Né? Então, ele diz aqui: quem recebe está reparando isso. Até agradece, né? Aí diz pra gente, ai, como a senhora é boa. E a gente fica todo contente, né? Porque o outro diz assim, como a senhora é boa, que Deus te ajude, que Deus lhe ampare. Aí falam aquelas coisas bonitas pra gente, a gente fica toda orgulhosa, né? Aí eu me lembro da gente descia aquela ladeira, né? Lá para as 9 horas da noite, uma escuridão, porque não tinha luz, não tinha nada ali, né? Com aquela, e cantando, brincando, todo contentes, acreditando em nós arrebentamos, né? Arrebentamos, nós estamos bem, né? Mas não tem problema, não tem problema. Então ele diz aqui, entretanto a misericórdia de Deus o pondoado ampara, que Deus até do mal tira o bem, não é? Aí disse o espírito para dialogadora, que era Terezinha Oliveira, bem disseram que você era perigosa. Não, não sou perigosa, disse ela. Sou verdadeira e sincera. Aí ele riu sufocadamente. Que perigo há em nos encontrarmos um caminho bom? É ilusão. Se fosse ilusão, não estaria funcionando para nós. E funciona? É claro, claro. Onde? Ó, você quer o quê? Que eu fique vivendo aqui na Terra como se fosse um passeio? Uma alegria perene? Ou você me quer como uma pessoa como você e todos? Alguém que está se reerguendo e se desenvolvendo. Eis aí, estamos em trânsito. Não podemos querer já um mundo melhor. Nem ainda o merecemos. Não fizemos por ele. Não era essa construção que você tinha de apresentar. Mas essa é a verdade. As nossas preferências não valem. É a lei divina, a ordem universal. Nós somos filhos desse Deus Criador. Mas quem criou o universo e a nós foi ele. O poder é dele, graças a Deus, que é um poder amoroso, não é?
Aí ele diz assim, lento, lento, né? Porque muitas vezes nós mesmos dizemos isso. Quando alguém diz assim, não, Deus está no controle de tudo. Aí a gente olha aquela guerra lá de Gaza, aquela da Ucrânia, né? Porque, para mim, dentro da minha ignorância, alguém pode não concordar, aquilo é um holocausto também, né? Ninguém precisa concordar. Aí, lá na Ucrânia também, na África, porque a gente fala dessas duas guerras, estão nas mídias, mas na África, no Sudão, no Congo, eu tenho um sobrinho que está no Congo, ele está liderando uma força-tarefa lá no Congo. Ele é novinho, o meu sobrinho Vinícius, ele deve estar com uns 40 anos, né? Então, ele foi indicado para comandar uma tropa lá no Congo. Está ele comandando lá no Congo. Ele mesmo fala, ele diz, meu Deus do céu, ele é militar, capitão do exército. Ele disse, eu nunca vi tanta desgraça na minha vida. Ele já deve estar vai para uns 3 meses lá no Congo, chefiando um batalhão desses lá no Congo. Como tem esses no Haiti, ele foi para o Congo. Ele disse, eu não imaginava que aquilo pudesse existir. Porque a gente aqui no Brasil, a gente fala de miséria, né? De fome, de moradores de rua, mas ele disse que lá é algo que a gente não vê aqui. A gente não vê aqui. Aí ele diz assim: a pobreza daqui não é aquela pobreza de lá. Não é. Aqui a pessoa às vezes está passando fome, aí vê um vizinho dar 1 quilo de alguma coisa, outro dá 1 quilo de outra coisa, alguém bota lá nas redes sociais, aí alguém dá isso, aí daqui a pouco vem o outro que dá a cesta básica, né? Você pode não comer carne todo dia, mas tem, mal ou porcamente, né? Vamos dizer assim, não, ou misericordiosamente, tira a palavra porcamente, um arroz com feijão, um feijão com farinha, entendeu? Um arroz com couve, um ovo frito, né? Um macarrão com molho. Agora ele diz que lá é nada. Muitas vezes é nada. Ele mesmo falou, disse assim, eu não sei como é que eu vou sair, como eu estarei quando sair daqui. Porque é algo que ele disse. Eu nunca vi. Como? Porque eu já ouvi falar do Congo no mapa, né? Está lá no mapa. Mas estar lá no Congo, como estar no Sudão, são coisas que diz que não acredito. Como está lá em Gaza, né, aquela loucura daquelas pessoas se matando para poder receber uma farinha. Gente, só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Agora, Desculpa, gente, é que o senhor que estava para entregar uma chave, ele chegou agora, aí não tinha ninguém para receber, eu fui lá receber. Mas vamos lá, né? Então a gente vê essa situação. Então, guerra, miséria, nós temos aí à vontade, né? Fora as nossas aqui, né? De bandidagem, comando isso, comando aquilo, né? Então, realmente, a coisa é difícil, né? Então, voltando aqui ao nosso livro, quando ele diz aqui, aí ele diz, né? Lento, lento, né? Então, muitas vezes, a gente, quando uma situação como essa, o companheiro está passando numa miséria dessa, e aí alguém vem falar de Deus. Aí, aquele que não tem essa fé ainda consolidada, ele diz assim: e onde está Deus que permite que isso aconteça? Jesus está fazendo o quê?
que eles estão fazendo? Que deixam essa situação. Os poderosos, os orgulhosos, os vaidosos, a esses que são viciados do poder, isso é um vício, né? Viciado do poder, por que não dão um sossega neles? Por que não fazem eles pararem, sei lá, faz qualquer coisa com eles, né? Então, o que ele diz aqui, quando o dialogador diz, o poder é dele, o poder é de Deus, graças a Deus que é um poder amoroso, não é? Olha só, o dialogador dizendo, graças a Deus que é um poder amoroso, não é? No último, no penúltimo, né? Porque lá tem todo dia, em Gaza, um ataque. Teve uma mulher, era uma médica, parece. Ela parece que ela tinha 8 ou 10 filhos, o negócio assim. Eu não tenho certeza se são 8 ou se são 10 filhos que ela tinha, mas vou pensar que são 8 filhos. No ataque morreu o marido e 7 filhos. Morreu o marido. Se foram 8, morreram 7. Se são 10 filhos, morreram 9. Ela só ficou com um. Aí alguém vai dizer assim: Deus é bom, Deus é amoroso. Entendeu? E aí o dialogador diz para ele diz para ela, lento, lento, né? Que Deus é um poder amoroso, diz o dialogador. Ele diz, lento, lento. Não importa. E olha o que o dialogador diz. Ele é lento porque nós demoramos, somos cabeça dura. Mas se formos criaturas mais ativas para o bem, quantos já estão lá adiante? Nós, homens, nós aprontamos, né? Nós realmente fazemos uma bagunça danada. Mas por que Deus tem que vir arrumar nossa bagunça? Por que Deus tem que arrumar nossa bagunça? Na realidade, Deus tem essa obrigação. Então, nós queremos que Deus resolva a nossa bagunça. Mas quem criou tudo isso? Fomos nós. Porque Deus deixou que aquelas 8 crianças, ou 9 crianças, ou 7 crianças, só daquela família morressem. A culpa é de Deus? Não, a culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Somos nós que, quando estamos bem, fingimos que aquilo não existe, né? Fingimos que aquilo não está me afetando, não é aqui perto de mim. Ou então, nós fazemos mesmo, porque nós queremos poder. Uma pergunta, só para que a gente não vai entrar nessa história. Desde 1948 se discute a criação de um Estado palestino. Desde 1948. Porque quando foi criado o Estado de Israel, a ideia era que o Estado palestino fosse criado também. Mas desde aquela época, quando foi criado o Estado palestino, quando foi criado o Estado de Israel, Israel já demonstrou que não queria o Estado palestino. Ele recebeu a sua terra, e a ideia era, inclusive o Brasil patrocinou isso daí. O Brasil patrocinou isso daí. Ajudou na criação do Estado de Israel. O Brasil trabalhou nisso. E a ideia era que fosse criado o Estado de Israel e o Estado palestino. Isso em 1948. Criou-se primeiro o Estado de Israel. Mas Israel demonstrou na época que não queria um Estado palestino.
E as outras nações o que fizeram? Deveriam ter dito o quê? Já que você não quer o Estado, vocês não querem o Estado palestino, devolve as terras. Devolve as terras. Pronto. E a ideia é o quê? Criação do Estado de Israel e do Estado palestino. Se você não quer que o Estado palestino, então vamos rasgar tudo, não tem o Estado de Israel. O Estado de Israel só vai existir se tiver o Estado palestino. Mas o quê? Se aceitou. E foi prorrogando isso, né? Diz aqui o José Marcos, um brasileiro era o presidente das Nações Unidas na época da criação do Estado de Israel. Foi se empurrando para debaixo do tapete, e nós estamos em 2025. Não existe o Estado de Israel e continua a mesma coisa. Acabou. Tá aí. A culpa é de quem? É de todos que aceitaram essa situação. Israel, o governo, não o povo de Israel, gente, não é o povo, porque a gente confunde o povo com o governo, tá? Inclusive, essa semana, os oficiais das Forças Armadas de Israel fizeram um documento, Oswaldo Aranha, que era o presidente, né, quem dirigia. Os oficiais da Força Aérea de Israel fizeram um documento dizendo que estava na hora de acabar com isso, que eles, oficiais, pilotos da Força Aérea de Israel, não concordam mais com esse tipo de coisa. Não estão aceitando mais esse tipo de coisa. Mas existe um grupo lá liderando que tem ambições contrárias a que o povo de Israel. E os povos de Israel não quer aquilo. Grande parte do povo de Israel não quer aquilo. Até porque essa ideia de vamos acabar com o Hamas é uma utopia, não é? É uma utopia. Porque cada criança, né? O José Marcos está dizendo, o problema não é Israel, e sim o sionismo. Cada criança daquelas que passa fome, que vê a família morrer, será um soldado do Hamas no futuro. Por isso que esse grupo não acaba. Porque cada criança daquela que você vê na televisão passando fome, ela se toma de ódio. E amanhã será um soldado do Hamas. Então, isso não tem fim. Não tem fim. Não tem fim. Entendeu? Novos exércitos, novos terroristas, novos. Porque cada criança daquela que você olha, que está com uma latinha na mão para pegar um pouco de farelo, ela vai crescer com ódio. E amanhã será cooptado pelo Hamas e será um soldado de Israel. Um soldado do Hamas. Não acaba. Não acaba. Então, né, é o que ela disse aqui. Ele é lento, esse lento entre aspas, né? Porque nós demoramos, somos cabeça dura. Mas se formos criaturas mais ativas para o bem, quantos? Quantos já estão lá adiante? Quantos? Porque não também nós. Vamos lá, a lei divina não tem privilégios. A lei divina não gosta mais dos russos do que dos ucranianos, dos israelenses do que dos palestinos. A lei divina não tem preferências. Não vou chamar dos brasileiros do que dos outros, porque eu tenho aquele povo dizendo aí, né, Deus é brasileiro. Não existe esse negócio. Ela está aberta para nós também. Esse grande convite. Não interessa, não me interessa. Interessa sim, porque você não vai encontrar a sua paz, a sua realização nesse caminho. Vocês acham que os russos estão destruindo a Ucrânia? Não estou dizendo que a Ucrânia não tem as suas responsabilidades também. Vocês acham que o povo de Israel vai encontrar paz fazendo o governo, né? O que está fazendo com os palestinos? Não, claro que não. Não vai ter paz. Não existe paz dessa forma. Não existe paz. Como aqui no Brasil, essa violência, né? Os caras assaltaram, roubaram aqui e ali. Aí a polícia
liquida, né? Mata, tira. Ah, vamos acabar com a violência, vamos acabar com a bandidagem. Desse jeito? É assim que a gente acaba? Vai olhar as comunidades. Vai lá olhar as comunidades. Sem uma boa educação, sem uma boa orientação, sem um bom atendimento médico, vai conseguir controlar a violência? Claro que não. Porque quando o Estado não se faz presente, alguém se faz presente. Não é? Quando o Estado não é o Estado, quando eu digo, não é o Estado armado, não. É questão social. Quando o Estado não entra nas comunidades para colocar creche, escola, posto de saúde, né? Dar condições às crianças de praticar esporte, né? De crescer, não vai ter, né? O Marisa Leal falando aqui, políticas públicas, não vai ter paz. Você vai continuar vendo meninos de 12, 13, 14 anos com um fuzil na mão. E o fuzil é tão pesado que eles até têm que segurar com as duas mãos, que a arma é tão pesada. Aí você vai botar a culpa em Deus? A lei de vida não tem privilégios. Ela não tem privilégios. Então, nós não vamos encontrar paz nesse caminho que a gente está seguindo aí. Então, o dialogador diz para ele: eu entendo, creio entender que você tem entrado por esse caminho pelas mágoas, pela desilusão, pelos enganos que a gente sofre pelo caminho. É bem compreensível, mas não é desejável. Isso não é o melhor. Todos aqueles que souberam superar a mágoa, eles progrediram. É preciso superar a mágoa. Não me peça isso, nem em 1 milhão de vidas. Isto eu não sou capaz de. Aí ele diz: ainda, suportar e esperar. Ainda, mas vamos ser capazes. Sou a mágoa e pessoa. Muito prazer, meu nome é Mágoa. Muitos irmãos nossos, irmãs nossas, estão por aí nessas condições. Números, milhares. Se um dia você será a superação. Eu tenho certeza disso, como tenho certeza para mim, apesar dos meus desenganos, dos meus problemas. Quem não os tem, não é? Mas o caminho está lá, o rumo está lá. E como fazem estes, na hipótese, está com o espírito, de algum dia eu pensar ou imaginar em superar a mágoa? Como fizeram? Para que me sirvam de estímulo. Exato. Como fizeram? E é isso que nós temos que aprender com eles. Então vamos, como fizeram? Observe. Eu acho que você vai ter o direito, vai ser permitido que você se aproxime deles e observe. Quero ver você. Eu, como fizeram? Eu aprendi. Acho que a gente vai pelo entendimento, pela compreensão, pela inteligência. Nós somos inteligentes e já tentamos a saída do outro lado e vimos a complicação que dá. E agora vimos estes outros amigos que encontram paz, serenidade, alegria, motivação, esperança. E nós queremos aprender com eles. Eles dizem que o caminho é aquele que Jesus ensinou. Ele é o caminho da verdade e da vida. Jesus não é parâmetro. Não posso me espelhar em alguém que, por si só, nunca soube o que era mágoa. Senão, não poderia ser Jesus. Mas é o que muitas vezes a gente faz, né? A gente olha Jesus hoje, espírito crístico, mas a gente esquece, né, da questão que eu gosto sempre de lembrar, né? Eu sempre falo dessa questão, que está aqui,
e do Livro dos Espíritos, né? É a questão 115 do Livro dos Espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. A gente esquece que Jesus também foi criado simples e ignorante. Jesus, né, não foi criado já perfeito. Ele fez a caminhada dele, ele fez a trajetória dele. Né? É difícil? É, mas não é impossível. Como diz Joana de Ângeles, é trabalhoso. É trabalhoso. Né? O livro é Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica, meu nome é Mágoa, o capítulo, né? Capítulo 20 da terceira parte. Então ele diz assim, Jesus não é parâmetro, não posso me espalhar em alguém que por si só nunca soube que era mágoa, senão não poderia ser Jesus. Aí o doutrinador diz assim, uma vez Jesus disse assim, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrereis? Isto é lamentação. Como você se atreve a dizer que Jesus não sentia? Isso é lamentação, não é mágoa. Mágoa é amargura, mágoa é traição, mágoa é revolta. Se atames, quer dizer, peneira crime, não pode ser Jesus. Olhe no grau de desenvolvimento que ele estava. Não dava para ter mágoa mesmo. E é justamente para esse caminho que a gente quer ir. Como ele não é parâmetro, me fale de outro. É sim, porque ele passou antes. Você acha que Jesus chegou onde chegou sem experimentar todas as lutas da vida? Então é aquela questão, né, da questão 115 de O Livro dos Espíritos. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Há antes, sim, são encarnações. Ou será que nós vamos pensar que Jesus desceu do céu prontinho? Claro que não. Nós não temos essa visão de Jesus, nós o admiramos. Como? Então vamos lá, por favor. Como? Como vencer? Vamos aprender com esse mestre. Porque se ele fez o caminho e se apresenta triunfante, ele é o líder. Nós vamos segui-los. Aí nós vamos, né, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, né? Então, talvez seja a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Foi apenas uma palavra: Jesus. Foi apenas uma palavra: Jesus, questão 625. Aí Kardec coloca uma nota dizendo assim: para o homem, essa resposta, essa nota de Kardec, a gente tem que prestar bem atenção. Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra, no planeta Terra. Então, para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, aqui no planeta Terra, não é agora planeta de provas e expiações, tá? Ele está querendo mostrar o quê? Que o planeta vai evoluir. Então, na Terra, até o máximo que a Terra vai evoluir, o máximo que nós alcançaremos é a semelhança de Jesus. Na Terra.
Mas ele está mostrando para a gente o quê? Que nós podemos ir mais além, em outras esferas. Que na Terra, tá? Jesus representa o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus não oferece um mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque, sendo Jesus o ser mais puro, que já apareceu na Terra, ele não está falando do universo. É o ser mais puro que já apareceu nesse planeta. Quer dizer que em outros planetas podem ter aparecido outros. O Espírito Divino animava. Então, ele está mostrando aqui outra coisa quando ele diz: ele foi nos oferecido um guia. O que é o guia? Aquele que mostra o caminho. Guia é aquele que eu devo seguir. Já falamos sobre isso. Se eu quero fazer uma escalada, uma caminhada em algum lugar, e eu não quero correr o risco de me perder, porque o lugar que eu não conheço, eu levo um guia, não é um contrato, um guia. O guia vai me guiar, mostrar o caminho. E modelo, exemplo, eu tenho que observar o que ele faz e procurar fazer de forma semelhante. Guia e modelo. Mas Jesus nos foi oferecido. Deus nos ofereceu Jesus. Tá? É como um presente de Deus para nós. Então, por isso que ele diz aqui, vamos aprender com esse mestre, modelo. Porque se ele fez o caminho e se apresenta triunfante, ele é o líder. Nós vamos segui-lo, guia. Eu posso pensar que na negação de Pedro, ele compreendeu. Na tradição de Judas, ele amou. Na desilusão do povo, ele aceitou aquela gente inculta, mas ele não estava magoado. Ele não estava magoado. Ele compreendeu o que Judas fez. Judas não fez o que fez porque queria ganhar umas moedinhas a mais. Não. Judas, como não entendia Jesus, não só ele, nenhum deles entendia Jesus, ele, na ignorância dele, dessa falta de compreensão, resolveu dar uma acelerada no processo. Ele achava que Jesus estava um pouco lento. Jesus está um pouco lento, entendeu? Ele disse, vou dar uma turbinada aqui. Essa foi a ideia dele, né? Ele está um pouco lento. Eu vou acelerar o processo. Vou colocar ele contra a parede e aí ele não vai ter outra coisa a fazer senão o quê? Puxar a espada e gritar Shazam. Entendeu? Era isso que Judas queria. Ele amava Jesus muito. Compreendia. Quando Jesus dizia assim, meu reino não é deste mundo. Que mundo é esse, então? Que reino é esse? Então, ele queria Jesus no trono, para governar, primeiro, para derrubar César e ficar no trono, ser o grande líder e ele o secretário. Ele o secretário, entendeu? O primeiro secretário. E Jesus vai acabar com essa turma toda. Vai estar lá, vai ser né? Vai dar tudo de bom para nós, o povo escolhido. Vai acabar com essa raça que está nos oprimindo. Somos nós que vamos cobrar os impostos agora. Era assim que eles pensavam. Lembra aquela passagem quando Jesus sai com os apóstolos e leva Tiago, Maior e João? E chega um momento que eles estão entrando ali na Samaria e Jesus diz assim
para Tiago e João: vão na frente, batam nas portas e peçam acolhida para nós, porque nós vamos passar a noite nessa região. Que era de praxe que as pessoas abrissem as portas para receber os viajantes, da acolhida, os viajantes passarem a noite. E Tiago e João foram. Tiago maior e João evangelista. Eles foram. Bateram um monte de porta, mas ali era Samaria. Ninguém gostava de judeus. E ninguém deu. Eles voltaram. Disseram: ó, mestre, não conseguimos um lugar para pousar à noite. Ninguém abriu a porta. Jesus ficou em silêncio. O que é que os dois falaram? Mestre, vamos fazer o seguinte: o senhor manda descer do céu um monte de raio de fogo e arrasa com todo mundo. Mata, queima tudo. Esse povo que não respeita o Senhor. Eles falaram isso para Jesus. E Jesus botou a mão na cabeça e disse: não, não é nada disso. Jesus chamava os dois de irmãos Boanerges, quer dizer, filhos do trovão. Era assim que Jesus chamava os dois. Porque eles falaram: Jesus, não querem receber o Senhor? Vai lá, descarga fogo nessas aldeias todas. É assim que eles pensavam. E foi o que Judas fez. E o que aconteceu? No final, quem teve o maior problema foi ele. Quando ele percebeu a besteira que ele tinha feito, não teve força suficiente para encarar aquilo. E aí tirou a própria vida, buscou uma fuga. Quando Jesus, né, entre aspas, retorna dos mortos, ressuscita, vamos dizer assim, quem é o primeiro que ele vai buscar? É Judas. Porque ele percebeu que Judas não havia compreendido, né? Pedro, né? Pedro, quem é que, me diga sinceramente, naquele momento, quando um guarda, Jesus está preso, todo mundo já sabia o destino dele, aí um guarda chega para Pedro e diz assim, uma mulher, né? Você não andava com ele? Quando essa mulher fala para ele já pensou: vão acabar comigo. Eu pergunto, qual de nós, no nosso grau evolutivo, diria assim: não, sou sim, estou aqui com meu mestre, vou defendê-lo até o fim? A gente faria a mesma coisa que Pedro fez, negaria. Vamos lembrar de Joana de Cusa? Quantos diriam, quando vendo um filho sendo açoitado no poste, uma fogueira pronta para ser acesa, e o filho dissesse assim: mãe, abjura, mãe, nega. Quantos de nós diria assim para o filho: meu filho, fica calado, é melhor morrer do que perder a vida? Quantos de nós? A gente diria o quê? Quem? Ele nunca ouvi falar. Quantos de nós? Vindo o soldado com a tocha na mão, pronto para acender, a gente morrer queimado. Quantos de nós manteríamos a força de Joana de Cusa? Não é? Muito poucos, gente, muito poucos. Então, né, Judas ele amou na desilusão do povo, né? Pedro ele compreendeu. Pedro pensou, Pedro tinha família, tinha a sogra, tinha a esposa, tinha filhos. Teve medo, teve medo, né? Na traição de Judas, ele amou. Na desilusão do povo, que uma semana antes tinha gritado, né? Lá vem o nosso rei, entrada de Jesus em Jerusalém, né? Aquele domingo que eu chamo de Domingo de Ramos, e no outro domingo já estava botando ele na cruz. Ele aceitou aquela gente inculta, mas ele não estava magoado. E por que ele não estava magoado?
Porque compreendia, porque ele sabia que aquelas pessoas, apesar do que faziam, eram ignorantes. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aquele povo tinha Jesus que podia ajudá-los, orientá-los, e o estavam sacrificando sua própria esperança de melhora, e eles o estavam sacrificando. Ignorância, plena ignorância. Daí a compaixão de Jesus. Não vai se magoar com alguém que ainda é criança espiritual. Eu conheço muitas coisas. Todas essas pessoas que nos magoaram, mas mágoa não é racional, é emocional. Sim, mas se nós formos usando a razão, por enquanto, por exemplo, a mágoa é muito dura, muito difícil. A gente encosta ela, bloqueia psicologicamente e se ocupa nas coisas melhores que pode. Por quê? Porque cultivar a mágoa e deixar que ela se torne senhora da nossa vida, né? Por que cultivar a mágoa e deixar que ela se torne senhora da nossa vida? Eu perdi a personalidade. Eu não sei quando, o porquê, eu sei. Mas quando isto tomou proporções em que eu sou amargo, e isto me faz ser cruel. Mas tudo isso tem conserto. Nós, a espécie humana, e não só a espécie humana, a criação divina, temos um potencial admirável de recuperação. É o que o povo diz, duro na queda. É isso que nós, seres espirituais, filhos de Deus, somos. Nós nos renovamos. A coisa mais linda que eu já entendi é que quando um dia, no futuro, se encontrarmos duas almas luminosas, uma que seguiu um caminho mais direto, a outra não tanto, não saberemos distinguir entre elas, porque não ficou marca, não ficou cicatriz nenhuma. Não fica cicatriz em nossa alma, em nosso perispírito, quando recuperamos o caminho e agimos com o nosso potencial divino. Você vai conseguir, claro que consegue. Você tem, inclusive, ajuda, porque às vezes sozinho a gente não consegue, não. Mas com amparo, para isso Deus já nos deixou a lei da fraternidade. É permitido ajudar, partilhar fluidos, ondas mentais, alívio, a um mundo novo à nossa espera. Mas ainda é muito complexo, como lutas de classe, uma economia que não está resolvida, uma política corrupta por toda parte. Entretanto, neste mesmo instante, há uma mãezinha carinhando o filho, sorrindo para ele, apesar das lutas, para que ele não se entristeça. O amor está presente. Não só o amor dos encarnados, há o amor daqueles conjuntos celestiais, socorrendo por toda parte, é possível. Isso é ideal, não é real. É o que muitas vezes a gente fala, né? É real. São dois mundos que se interpenetram, tanto na Terra como no plano espiritual. Existem os que trabalham para o bem e os que ainda se empregam no mal. Eu vou ficar com os modernos que disseram que Deus é um Deus enganador. Não é verdade. Ele só pode brincar. Não é verdade. Porque o bem e o mal se digladiando eternamente. Não é bem assim. Luz e sombra somos espíritos criados simples e ignorantes. Novamente a questão 115 do Livro dos Espíritos, né? Estamos caminhando para a luz, descobrindo e desenvolvendo. A semente não tem queixa nenhuma quanto ao Criador. Ela é potencial e a ela compete um trabalho de desenvolvimento para produzir aquilo que está programado para ela, se uma grande árvore, frutos e flores. Com todo respeito, isso é filosofia. E com um ranço medieval, em que a gente vai ter a felicidade depois da morte, nós sabemos das lutas. Sabemos que a vida aqui, ou desse lado em que você está, segue as mesmas leis. E se não é boa aqui, também não vai ser boa do lado de lá. Temos que fazer a vida boa, aqui onde quer que seja. Aí sim funciona, não é ilusão.
Você está falando e nem sabe o que está falando. O que eu sempre ouvi, a vida boa. A vida boa é aquela que todo ser humano deve buscar, mas não se encontra. Eu tive alma pura, eu tive o desejo do bem, eu confiei nos homens e eu quis viver a espiritualidade. Ah, você confiou nos homens? Não encontrei. Nós temos que confiar em Deus, na lei divina. Como? Os homens são nossos irmãos falíveis. Nós temos que, para com eles compreender, evitar que eles nos firam, mas não ferirmos nós. Você confiou nos homens, repetiu isto pensativo. Há uma imagem linda, a mãezinha com a criança ao colo e a criança, na sua ignorância, estende a mãozinha, puxa os cabelos da mãe. Com a mãozinha vai na direção dos olhos. A mãe sabia, controla a criança sem deixar de amá-la. Não podemos ser ingênuos. Você confiou nos homens. Foi isso. Brilhante, brilhante. Mas Deus não falhou. A lei continuou. Gente, eu vou ter que parar aqui, tá? Eu vou ter que parar aqui. A gente percebe, né, nesse diálogo todo entre esse espírito que diz que meu nome é mágoa, que ele representa muito do que nós fomos ou ainda somos. Porque muitas vezes a gente vê certas coisas, né? Por mais que a gente já seja espírita, né? Já tem uma certa compreensão das coisas, das orientações de Jesus, tem situações, tem momentos que a coisa fica atravessada na nossa garganta, não fica? Às vezes a gente vê certas coisas que é difícil. Essa semana eu estava vendo as notícias nas redes sociais e apareceu lá a história de um pai de 23 anos que fez uma barbaridade com a esposa e com a filhinha de 10 meses. E um jovem, 23 anos. Não vou dizer o que ele fez. Quando preso, perguntaram para ele, o delegado perguntou para ele: você não se arrepende de ter feito o que fez com a sua filhinha? Nem perguntou da esposa. Ele disse: não. Na noite que eu fiz aquilo, foi a noite que eu mais dormi tranquila na minha vida, porque tinha me livrado de 2 problemas. O que ele fez foi bárbaro, bárbaro, bárbaro. Quando eu ouvi aquilo, eu estava, né? Porque às vezes, quando aparece assim, alguém me diz de uma pessoa que está passando uma situação muito difícil, eu boto o nome lá no caderno para radiação, né? Coloquei o nome da mãe, coloquei o nome da criança para desencarnados, né? E às vezes, dependendo da situação, eu boto o nome, não boto de todos, daquela criatura que fez aquele ato. Porque entre os 3, ele é o mais infeliz. Concordam? Na hora, eu, quando eu vi aquilo, sabe, que subiu aquilo, aí eu olhei e disse assim, não vou colocar o nome dele no caderno. Eu estava com o caderno, estava com os 2 cadernos de radiação para desencarnados e para enfermos físicos. Aí botei o nome da criança, botei o nome da mãe, e o caderno de radiação para encarnados estava lá. Aí eu olhei assim, disse, vou botar o nome desse cara, já fechei o caderno e guardei o caderno. A nossa reunião é hoje, eu vou botar o nome dele, mas até agora eu não botei. Porque, gente, na hora, né? Na hora, olha, eu pensei, tem que estar muito evoluído para dizer, pai, como Jesus disse, né? Pai, perdoa os que eles não sabem o que fazem. Para dizer assim, pai, perdoa esse infeliz, que ele não sabe o que faz.
Tem misericórdia, Senhor, desse infeliz de 23 anos que desgraçou a vida dele, né? E fez isso com a esposa, com a filhinha de 10 meses. Gente, né? É difícil para a gente. Mas olha, eu fechei o caderno na boa, assim, ó. Botar o nome dele, não. Não vou botar o nome dele. Porque, sabe, né? Ele tem que ser, tinha que ser o primeiro nome a ser colocado. Que é o mais infeliz dos infelizes. Então, nós, né? Eu me vejo muito aqui, nesse companheiro aqui. Porque tem hora, né, que a gente começa a tamborilar o dedo na mesa e assim, meu Deus! Aí eu me lembro de uma mensagem que tem de Santa Teresa d'Ávila, que ela, né, já era um espírito muito evoluído, e ela vem caminhando pela estrada ali, na beira de um rio, e eu não sei o que acontece bem, ela cai no rio, começa a se afogar, e ela grita, Jesus, por favor, me salve, Jesus, me salve. E ela pede, né, muitas vezes a Jesus salvá-la. E não aparece ninguém. Até que ela consegue botar a mão numa pedra, alguma coisa assim, um galho, e ela consegue sair do rio, cansada, né? Toda machucada. E depois Jesus aparece para ela e diz: Tudo bem com você, Teresa? Aí ela olha, ela diz: Está tudo bem, Senhor. Ela era vidente, médium vidente. Você está com algum problema? Ela diz: Senhor, desculpe, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor. Ele: O que que é? Agora eu sei porque o senhor tem tão poucos amigos. Sei, porque eu tenho poucos amigos. Entendeu? Estou adorando Jesus. Ela, Senhor, eu amo muito, nunca deixarei de amá-lo. Mas agora eu sei porque o Senhor tem tão poucos amigos, porque ela chamou tanto e não apareceu ninguém para salvá-la. E ela saiu dormindo, porque apareceu a pedra, o negócio lá e se salvou. Entendeu? Ela disse: agora eu sei porque o Senhor tem tão poucos amigos. Né? Então, a gente fica pensando assim, meu Deus, meu Senhor, né? Como é que eu vou conseguir amar esse homem de 23 anos que fez essa desgraceira? Como é que eu vou amá-lo, né? Quando dentro do meu coração, a minha vontade que eu tive naquele momento, que eu li aquilo, eu fiquei estarrecida, sabe? Veio sabe aquela coisa do homem velho? Não desejei mal para ele. Sabe, já não desejei mal para ele. Mas fechei o caderno. Naquele momento, fechei o caderno. Não vou botar seu nome no caderno. Já melhorou. Né? A reação foi menos violenta do que talvez fosse há uns anos atrás, quando eu diria o quê? Eu quero que você vá para o inferno. Né? Já não fiz isso, mas fechei o caderno. Fechei o caderno. Mas, Rose, tem aquela a recomendação diária, né? Aquela recomendação diária de, da nossa leitura diária, de orar pelos Tá? algozes mais ferozes. Mas que não é fácil, não é mesmo, né? Mas a Que gente. não é fácil, não é mesmo. Não, eu fecho o caderno. Estamos longe ainda, né, de amar o inimigo. Muito longe, nossa, Porque muito. imagina esse jovem fazer isso com uma filha da gente, com uma neta. Dizer que Como Se que a nem gente... a nossa filha e a gente já fica Pois revoltado. é, imagina o sentimento que isso vai ah, brotar dentro de nós, né? dizer Com que alguém da gente. foi a noite mais tranquila, a noite que ele dormiu de forma mais tranquila. Ele tinha se livrado de dois problemas.
E o delegado perguntou: como o senhor conseguiu dormir essa noite? O senhor está dormindo? E ele disse: bem, depois da noite que eu fiz isso, foi a noite mais tranquila, que eu dormi mais tranquilo da minha vida. Assim, a pergunta que fica, né? É porque ele não sabe o que fez ou porque ele sabe o que fez? O que foi dito aqui é ignorância. É ignorância. Esse comportamento Né? é A ignorância. impressão que dá é que ele sabe muito bem o que ele fez. Mas ele não sabe o que fez. Disse aqui, né? É, o dialogador falou, perguntou por que não estava na guarda? Por que não estava na guarda? Eu compreendia. Ele sabia que aquelas pessoas, apesar do que faziam, eram ignorantes. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Na realidade, tem que ser a nossa frase. Em vez de eu fechar o caderno, eu deveria ter dito: Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. Cadê a altura moral para dizer isso? Na hora. Ainda não veio. Ainda não veio. Ainda não veio. Porque aquela atitude, né? Ainda não veio. Mas tem que vir. Essa tem que ser a nossa primeira atitude. Pai, perdoe, porque ele não sabe o que faz. E se a gente analisar friamente, não sabe mesmo. Porque ele não imagina o quanto de dor e sofrimento ele conquistou para ele mesmo. Ele queria o quê? Tranquilidade. Não queria ter que pagar pensão para criança, essas coisas todas. Ele achou que fazendo isso ele estava se livrando do problema. E ele não tem a mínima ideia, e talvez fique sem ter durante muito tempo ainda, e ele atraiu para ele as maiores desgraças, porque algo desse nível vai ser tratado numa reencarnação difícil, nem duas, nem três. Né? Então, é isso que nós temos que desenvolver, essa piedade, né? Essa fraternidade. E é por isso que a gente está aqui estudando e falando dessas coisas. Porque a gente precisa falar dessas coisas. Porque a partir do momento que a gente está refletindo sobre isso e sobre as nossas atitudes, é que a gente vai compreendendo. A gente vai compreendendo. Fala, Carmen. Rose, tem um documentário que eu já vi já faz tempo, americano, uma psiquiatra estudando pessoas do corredor da morte, que fizeram coisas assim desse gênero aí. Então ela fala assim, dando um resumo aí, fazendo um resumo, que essas criaturas sofreram abusos muito semelhantes àqueles que eles fazem. Se olhar a história dessas criaturas, com certeza a maioria sofreu abusos até piores, assistiu. Coisas que é claro que para a gente não é atenuante, mas é de uma forma a gente compreende que eles, o que eles passaram, como eles foram criados, como é que foi a mãe, como é que foi o pai, o que que o pai fazia, o que que o avô fazia, abusava, fazia de tudo. É cada história que você fica olhando para a criatura que fez também a atrocidade, você olha assim, Nossa Senhora, é uma coisa bárbara que a gente não imagina. Quando a gente vai, e a maioria, um trabalho maravilhoso dessa psiquiatra, que mostra que eles sofreram coisas assim, semelhantes, que torna eles frios diante de uma coisa que eles fizeram. Assim, como se fosse um pedaço de papel rasgando, alguma coisa assim. Diferença dessa não se constrói numa vida, ainda mais um jovem de 23 anos. Né? Não só. Vem de lá de trás. Não, não são 23 anos. Talvez ele nem tivesse tido uma vida tão ruim assim. Às vezes devia ter uma vida razoável. Mas isso o espírito está trazendo.
lá de trás. Está trazendo. E está levando para a vida futura. Está levando para a vida futura. Quando é que isso vai parar? Não temos a mínima ideia. Não temos a mínima ideia. Quando é que isso vai parar? Quando é que um dia ele será o Espírito Crístico? Ele será, mas também não temos a mínima ideia. O que nós temos que fazer é começar a fazer como Jesus fez. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E não sabem de verdade. Não sabem de verdade. Então, gente, não vamos parar aqui, porque esse texto é longo, né? Ainda tem mais coisas, né? E nesse parágrafo, quando diz assim, ó, mas Deus não falhou, a lei continua, a data é 6/6/25, tá? A gente vai continuar. Semana que vem a gente vai trazer outros textos, que a gente precisa trabalhar isso aqui. A gente precisa trabalhar esse texto, porque essa questão, a mágoa é uma coisa que realmente, quantos de nós já não guardamos mágoa de alguma coisa que aconteceu lá no passado, às vezes até com coisas da nossa família, né? Que nos feriu, que nos magoou, que levou tempo para a gente dissolver, mas ainda ficou assim uns resquícios, que quando a gente lembra, a gente dá uma arrepiada assim, né? Mas a gente diz, deixa para lá, não vou perder tempo com isso. Quem de nós não tem esses rasgos, né, de mágoa, já não viveu algo, né? Alguém que nos magoou muito, às vezes, um irmão, um pai, uma mãe, né, um amigo, um marido, uma esposa, um companheiro. Quem de nós já não sofreu algo assim, né? E ficou algum tempo magoado, às vezes até anos magoado, né? Aí veio a maturidade, né? E a gente vem foi dizendo para a gente, eu mesmo disse isso para mim, um momento da minha vida. Vou parar com esse negócio, porque eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Porque, na realidade, quem estava me prejudicando, quem estava saindo mais prejudicado era eu. Eu parei, eu disse assim, vou parar com esse negócio, porque eu não mereço isso. E comecei a, deixa para lá, vamos deixar para lá. Mas todos nós trazemos isso. Por isso que a gente precisa falar sobre isso. Porque às vezes a pessoa diz assim, graças a Deus, eu não tenho mágoa de ninguém. E eu não acredito muito, não. Eu também não. Eu acho difícil. A gente pode não ter agora, mas já teve um dia. Já teve um dia, né? E a gente precisa falar disso para não ter amanhã novamente. Tá bom. Então, nós vamos Pode ir encerrar. na alguma coisa, já vou. Pode falar, Zé Marcos. Ô, desculpa. Tá bom. Então, gente, nós vamos encerrar aqui a nossa aula de hoje, né? Daqui a pouco a gente vai começar. É 15 minutos estudo o livro dos médiuns, que é muito bom também, né? Nos ajuda muito a compreender uma série de coisas, agradecendo muito a Deus, a Jesus, por tudo isso que a gente tem aprendido, por essas oportunidades de pegar um texto desse, né? Ficar analisando a nossa vida, o que a gente está fazendo aqui, e ver o quanto nós ainda precisamos continuar perseverando para melhorar cada vez mais. Mas, graças a Deus, a gente já deu uma boa melhorada, né? Já demos uma boa melhorada. E a gente precisa também, como diz Pedro de Camargo, nos dar os parabéns, porque a gente já teve bom salto de qualidade, e com a graça divina nós vamos melhorar cada vez mais. Um beijo aqui no coração de todos, que o Senhor continue a nos abençoar. Tchau, gente. Daqui a pouco a gente retorna.